Olha quem está chegando na área, Alice. Bom dia. Bom dia, Marta. Bom dia para a galera que está nos acompanhando. Terminando a semana, conta pra gente o que está rolando de bom no esporte. Destaques, é claro, do nosso futebol e também do futsal. O fim de semana promete, mas também já tivemos algumas partidas. Vamos começar nas quadras, então, com o Jaraguá, que fez o primeiro jogo das oitavas de final da Liga Nacional. A equipe catarinense enfrentou o Minas, em Belo Horizonte, e saiu de lá com empate. Bruninho marcou o gol do time aurinegro que você acompanha na tela. Só que Biel igualou o placar para a equipe mineira. O jogo de volta agora vai ser no sábado, dia 25, às 5 horas da tarde, na Arena Jaraguá. Um novo empate, a decisão vai para a prorrogação. Mas se o Jaraguá vencer, avança às quartas de final. E bora com o futebol, falar de Série B. Fim de semana tem clássico catarinense na competição. Avaí e Criciúma se enfrentam na ressacada. Heitor Machado e Rafael Niero chegam com todos os detalhes do jogo, a começar pelo mandante. Fala, Heitor! Fala, meus amigos, tudo bem? Um ótimo dia para todo mundo que nos acompanha no SC no ar. Um final de semana com um jogo super importante para o futebol catarinense aqui no estádio da Ressacada. Domingo, 4 da tarde, Avaí Criciúma, 33ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, com o Tigre no G4 da competição, brigando pelo acesso, o Avaí no meio da tabela e ainda sonhando com uma reaproximação à parte de cima da tabela de classificação. Para o jogo desse domingo, o técnico Vinícius Bergantin perdeu o goleiro César, ele foi expulso no final do jogo contra o Atlético, e o lateral DG recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão nesse jogo contra a equipe do sul do estado. Por outro lado, o Emerson Ramon, que cumpriu a suspensão na terça-feira contra o Atlético em Curitiba, volta a ficar à disposição do técnico Vinícius Bergantin e deve reassumir a titularidade. Ingressos à venda, custando R$ 100 a inteira e 50 a meia em todos os setores. O Avaí faz também uma promoção para o seu sócio adimplente, que pode trazer até 3 acompanhantes para esse jogo de domingo aqui no estádio da Ressacada. Agora, as informações do Criciúma com o nosso companheiro Rafael Niero. Fala, Heitor, bom dia a todos. Vamos falar do Criciúma, que tem duas dúvidas para este duelo. Uma delas na lateral direita e a outra no gol. Recentemente, 3 dos goleiros do Criciúma tiveram lesões durante partidas da Série B e da Copa Santa Catarina. O primeiro foi o Alisson. Teve uma lesão na região lombar, precisou deixar o jogo contra o América, ainda pela Série B. Depois, na Copa Santa Catarina, foi o Jorge, que teve um problema na coxa, teve uma pancada, precisou ser substituído. O substituto dele foi o Pedro. Logo depois que entrou, bateu a cabeça no próprio companheiro de equipe, também precisou ser substituído. Inclusive, nesse jogo da Copa Santa Catarina, o Eric, que é zagueiro, terminou jogando no gol porque o Criciúma já tinha feito as suas 5 alterações. Então fica uma dúvida para o gol. Na reapresentação, nenhum dos goleiros participaram. Já no treino de ontem, o Jorge e o Alisson fizeram um treinamento separado e o Axel esteve aí, portanto, junto com o elenco principal nos trabalhos de ontem. Fica a dúvida agora no treino de hoje e no de amanhã, antes desse confronto contra o Avaí, quem será o dono da camisa número 1, que estará no gol. A outra dúvida é o lateral direito Marcinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, dará a vaga muito provável para o Léo Maná pelo lado direito. Então, essa dúvida aí deve ser sanada com o Léo Maná. E a outra é do atacante Nicolas, que teve um choque de cabeça também durante a Série B do Campeonato Brasileiro. A princípio, o Criciúma tinha informado aí 30 dias, fora dos treinamentos, dos gramados, mas ele já voltou a treinar durante esta semana com a utilização de uma máscara, mas a tendência é que não esteja à disposição para o confronto contra o Avaí. Então são estas as informações do Criciúma, com apenas 2 dúvidas no gol e na lateral direita. Eu volto com você. Obrigada, Niero e Heitor, pelas informações. Um jogo que promete, E a gente, claro, segue com a Série B, até porque temos a Chapecoense em campo também no domingo contra o Goiás fora de casa. É o Verdão do Oeste na luta pelo G4, partida importantíssima. Quem chega com todos os detalhes dessa preparação da equipe do Oeste é o Eduardo Florão. Fala, Florão, bom dia. Oi, Alice, bom dia para você, bom dia ao pessoal ligado com a gente aqui no SC no ar. A Chapecoense viaja na tarde de hoje para o duelo contra o Goiás, que está marcado para o domingo, 8h30 da noite. Um jogo decisivo para o Verdão e é um confronto direto ali na parte de cima da classificação. Um jogo que vale uma vaga, inclusive, no G4. O Goiás
que é o quarto colocado, Chapecoense, que iniciou a rodada na quinta colocação. Um ponto só de diferença e caso a Chapecoense vença, vai acabar a rodada dentro do G4, depende apenas de si para buscar o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Para esse duelo, o técnico Gilmar Dalpozo tem 2 desfalques importantes e 2 na mesma posição. Pedro Martins e David, 2 volantes aí que foram titulares no jogo passado, estão de fora. A tendência é que o Gimenez volte a aparecer entre os volantes da Chapecoense no time titular e aí uma outra mudança que muda também a forma da Chapecoense jogar. A tendência é que Everton, que é lateral direito, ganhe uma dessas 2 vagas e a Chape volta então a atuar no 3-5-2 com o Rafael Carvalheira voltando a atuar também como volante ao lado do Gimenez. Então são mudanças substanciais, mas o time da Chapecoense vinha tendo uma melhora no segundo tempo das últimas partidas, justamente quando o técnico Gilmar Dalpozo voltava para o sistema de 3 zagueiros, que é onde a Chapecoense teve o melhor desempenho nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, a Chapecoense tem o retorno do atacante Marcinho, estava suspenso pelo 3º cartão amarelo, volta a aparecer no ataque da Chapecoense no lugar do Ítalo. Então são algumas mudanças para esse duelo contra o Goiás, que mais uma vez reforça um jogo decisivo para a Chapecoense, que vale uma vaga no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Chape tentando se recuperar depois do tropeço, o empate em casa contra o Botafogo de São Paulo. Volto contigo, Alice. Obrigada, Florão, pelas informações. Agora falando da Copa Santa Catarina, os confrontos das quartas de final do campeonato foram definidos. No site você acompanha todos os detalhes, ndmais.com.br. Os jogos de ida das quartas de final ocorrem entre este sábado, amanhã, e quarta-feira, no dia 22. As partidas de volta entre os dias 25 e 27 de outubro. É claro que a gente segue repercutindo aqui o campeonato e atualizando tudo também por aqui. E nesta quinta-feira, agora falando de Série A, 3 jogos fecharam a 28ª rodada do campeonato. O Vitória venceu o clássico contra o Bahia, um jogão. O Fluminense ganhou no sufoco do Juventude e já o Grêmio, com tranquilidade, venceu o São Paulo. Em Porto Alegre, o Grêmio saiu na frente com um gol do atacante Carlos Vinícius. E ele, de novo, de pênalti, ampliou para o time gaúcho. Final, Grêmio 2, São Paulo 0. No Maracanã, o Fluminense enfrentou o Juventude e ganhou com um gol aos 52 do segundo tempo. O capitão Thiago Silva foi quem garantiu os 3 pontos para o time carioca. Fluminense 1-0. E para fechar, o clássico Bavi. O atacante Renato Kaiser de pênalti abriu o placar para o Vitória. O Bahia chegou ao empate com um gol de Thiago. Só que apareceu o Raul Cáceres. O lateral rubro-negro colocou o time da casa novamente na frente. Fim de jogo. Vitória 2, Bahia 1. Tá aí, atualizamos, portanto, a elite do Brasileirão também. Lembrando, Marta, amanhã 1h30 Clube da Bola, repercutindo os nossos catarinenses nos campeonatos. E na segunda-feira a gente traz todos os resultados e o balanço do fim de semana por aqui no Esporte do SC no Ar. Boa, Alice. Bom fim de semana, até segunda. Até mais. Até segunda, um ótimo fim de semana, gente.